Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Agora estou aqui num formato diferente, né? Num conteúdo online. Não vamos estar pertinho, né, fisicamente, mas por uma forma responsável que a gente adotou para estar minimizando essa situação que está no nosso país, né? Então, hoje a gente vai trazer um conteúdo, né, de forma online. Esse conteúdo vai ser abordado, né, o tema como sondas, certo? Tanto sonda de alívio como sonda de demora. Eu vou estar passando para vocês o capítulo, né, que é o capítulo 11 e a página 56. Eu preciso que vocês, antes de começar a visualizar esse vídeo, que vocês olhem no material, né? Aquele livrinho, ó, de noções de enfermagem, já está aqui o meu para vocês verem. Vocês vão abrir no capítulo e na página que eu indiquei e a gente vai estar iniciando, né, o nosso conteúdo para vocês, tá certo? Então vamos lá. Né? Tá aqui, ó, sinalizei o capítulo, página, sonda, que pode ser também chamado de catéter vesical, tá? Como é que vai ser abordado esse conteúdo, né? A gente vai conhecer os tipos de sonda e entender a finalidade de cada uma delas e aprender a manuseá-las. Por quê, gente? Vocês não podem fazer nada, né? Porque é um procedimento muito invasivo e que é privativo do enfermeiro. Nem médico, nem técnico de enfermagem, nem cuidador pode estar fazendo esse tipo de procedimento. Mas vocês não vão lidar com um paciente, vocês precisam saber manuseá-los, tá? Vocês precisam saber esvaziar a bolsinha, vai precisar saber como é que eu vou conduzir quando o paciente precisar ir ao banheiro. Então, é muito importante saber como é que funcionam essas técnicas, tá? E aí a gente vai estar aprendendo aqui tudo isso, tá? Vamos lá? Então, primeiro, para vocês entenderem como é que funciona a sonda, eu preciso fazer uma breve, né, introdução no sistema urinário, né? E como é que funciona o sistema urinário? O sistema urinário ele é composto pelos rins, né? São 2 rins, pelos ureteres, tá? Que são 2 fiozinhos que eu vou mostrar já já na imagem para vocês, a bexiga, né? E no final da bexiga a gente tem o que? A uretra, tá? Eu vou passar só para vocês conseguirem visualizar. Ó. 2 rins, ureteres, tá? São esses fiozinhos bem fininhos, a bexiga e a uretra. A uretra do homem, ela é bem maior do que a da mulher, né? 2 vezes maior do que o da mulher. Então, por isso, a vantagem para os homens, né? Que ficam bem protegidos e as bactérias, elas não conseguem chegar tão facilmente lá na bexiga, né? Por isso que a mulher tem um maior índice de infecção urinária do que o dos homens, tá? Justamente por isso. Então, vamos lá. Como é que funciona, né? Os rins, ele tem uma função importantíssima que é para filtrar o sangue. Então, ele filtra o sangue, reabsorve o que é bom e elimina através da urina o que não serve, né? Então, aí ele sai dos rins, passa pelos ureteres, armazena na bexiga e só vai ser liberada a urina quando a gente sente a necessidade, né, da micção, né, de urinar. E aí passa um pouquinho até ela encher para poder urinar. O que não pode é a gente ficar segurando muito tempo essa urina. Por quê? Porque a gente vai acabar fazendo com que como se fosse assim uma dilatação dessa bexiga. Ela cai, ela tende a pesar, né? Fica flácida. Por isso que tem muita gente que tem incontinência urinária, porque acaba segurando muito. Fora que a gente fica retendo aquele resíduo. O resíduo é para ser eliminado e não para segurar. E aí aquela bactéria ou qualquer resíduo que fica na bexiga, ela pode estar trazendo uma infecção urinária para a gente, tá certo? Então, fica aqui minha breve introdução do sistema urinário para vocês. E agora a gente entra na parte do cateterismo em si, da sondagem, né? Temos 2 tipos de sonda. A sonda de alívio e a sonda de demora, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Essa é a sonda, né, de demora. Tá vendo que tem dois espaçozinhos, né? 2 entradas. E temos aqui, ó, a parte finalzinha, que aqui
vai ser insuflado um balãozinho, um balonete, que eu vou mostrar na imagem para vocês. Tá? A gente precisa insuflar esse balonete, né, para que essa sonda não caia, senão não ia dar certo. Toda vida que o paciente, né, se movimentasse, ia cair. Tá? Então, vamos lá. Ó, se vocês observarem aqui, tem um balonete cheio que vai ficar presinho lá na bexiga, tá? Professora, e a gente vai introduzir isso aonde? No pênis e na vagina, tá? Vixe Maria, mas é tão grosso. Eu vi aí que a senhora mostrou que é grosso. É, realmente. Tem várias numerações. De acordo com a uretra, né, da pessoa, a gente escolhe o tamanho adequado. Tá? Claro que a gente passa xilocaína, tem todo o cuidado de asepsia do paciente para a introdução. Introduziu, depois que introduziu, aí insufla esse balonete para não cair. Depois que a gente insuflar o balonete, tá? A gente vai colocar, ó, nesse espaçozinho o que? A nossa bolsa, né? Que vai reter toda a urina. Então, ó, eu vou encaixar aqui para vocês verem, tá? E aqui, nesse azulzinho, a gente vai insuflar o balonete com ABD, que é água bidestilada, tá? Para poder ficar fixo lá na bexiga e não cair, tá bom? Certo? Então, é dessa forma que a gente faz, né? Vai colocar a sonda de demora no paciente. Então, vamos trazer o conceito para vocês. O cateterismo da bexiga envolve a introdução de uma sonda através da uretra e dentro da bexiga, né? A sonda proporciona um fluxo de urina contínuo nos clientes incapazes de controlar a micção ou naqueles com obstruções. Também é usado para aliviar o débito urinário horário do cliente. Então, é uma forma, gente, da gente estar observando o quanto que esse paciente está urinando, né? Que a gente tem como mensurar aqui na bolsinha, certo? Ó, aqui na imagem mostrando melhor para vocês como é que fica esse balonete, como é que fica essa sonda, tá vendo? Na uretra e vai lá para a bexiga. E aí a gente consegue, ó, eliminar nessa bolsinha, colher a urina que estava retida na bexiga, certo? Aí temos a sonda de alívio e a sonda de demora. A sonda de alívio é bem fininha, é apenas, gente, para aliviar, tá, o débito urinário que tem naquele momento. Ela não vai permanecer com a sonda. A sonda de demora, sim, ela vai passar dias ou para sempre ou meses, tá? Claro que tem um tempo de troca, a gente tem que estar trocando essa sonda. Então, tem a sondagem de alívio e a sonda de demora, tá? O de alívio, é como eu já falei, é somente para a gente estar esvaziando a bexiga. Vamos dar um exemplo, Priscila? Vamos. Vamos supor que eu vou fazer um parto cesárea. Eu não preciso eliminar a urina que está retida ali, né, na paciente. Pronto, a gente faz uma sonda de alívio só para eliminar a urina que está cheia na bexiga e pronto. Retira, joga fora a sondinha e tudo certo, tá? Mas, se for um caso de um paciente que ele não está conseguindo urinar e ele precisa ficar com essa sonda por muito tempo, aí a sondinha de demora, tá certo? Aí eu coloquei aqui algumas indicações para o cateterismo de alívio. Alívio para a retenção urinária, que eu acabei de falar, obtenção de urina estéril e avaliação de urina residual depois da micção. O que é a urina estéril? É a urina que eu consigo colher ainda na bexiga, tá? E a urina residual, qual é? É aquela que já passou pela uretra. Vocês concordam comigo? Se uma pessoa tiver uma infecção, né, por uma doença sexualmente transmissível, aquela urina vai ser, não vai ser mais uma urina estéril, porque ela passou pela uretra e pegou várias outras bactérias que estavam na uretra, e ela deixa de ser uma urina estéril. Mas se eu quero coletar a urina estéril, tem que ser direto na bexiga, tá? E a urina final é a urina residual, que a gente chama, certo? O cateterismo intermitente é aquele que a gente vai avaliar o débito urinário. Por exemplo, o médico disse, eu quero saber quanto ela está urinando de 6 em 6 horas.
Então, a gente passa só a sondinha de alívio, não precisa ficar com aquela sonda permanente, né? Para a gente avaliar quanto que ela está urinando a cada 6 horas. Tá? O cateterismo de demora, como eu já falei, só para a gente revisar, é aquele que a gente precisa para uma situação, né, mais grave. Não é só para aquele momento, ela vai permanecer com a sondinha. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é aqui, gente. Na hora que o paciente coloca uma sondinha de demora dessa, vocês estão vendo aqui o coletor que está abaixo, né, do órgão genital abaixo. Nunca essa bolsa pode ficar acima. Por quê, Priscila? Porque se fica acima, a urina volta. Então, aquela urina que é residual, que está cheio de bactérias, que está cheio de micro-organismos, ela vai voltar para a bexiga. E a bexiga é estéril, gente. Então, não pode. E aí eu vou estar ocasionando infecção urinária de repente. Tá? E aí a culpa é de quem? Do enfermeiro, que não fez a sondagem da forma correta, onde, na verdade, a culpa é do cuidador, que manuseou da forma errada. E aí voltou a urina para a bexiga. Tá? Então, sempre tenham atenção quando for retirar o paciente do leito e for colocar numa cadeira de rodas para tomar um banho. Coloca abaixo, tá? Essa bolsinha coletora, ó, tem que ficar abaixo, nunca para cima, tá? Esse é o maior erro que eu vejo, né, dos pacientes, inclusive em ônibus, andando com a bolsinha segurando na mão, né? Isso não existe. Existem 2 tipos de catéter, o de 2 entradas e o de 3. A de 2, um é para encher o balonete e a outra é para colocar o coletor. E quando é de 3 é porque tem um a mais para a gente estar passando medicação, tá? Finalidade, a gente já falou, né? Eliminação vesical, coleta de amostras estéreis, permitir uma avaliação contínua e apurada, controlar sangramento, certo? Algumas complicações, como infecção urinária, hemorragia, às vezes até por forçar uma numeração menor, né? O trato urinário ele é menor e a numeração da sondinha é maior. Tem profissional que acaba falhando nisso aí. E aí há um trauma tissular, tá certo? Isso aqui é o perigo. E aqui, ó, os materiais necessários, a bolsa coletora, o catéter, né? A sondinha que eu falei para vocês. E eu só peço atenção para vocês em relação a isso, tá, gente? Quando for manusear, tá certo? Colocar sempre abaixo, nunca colocar acima do órgão genital. Acima que eu digo, levantar a bolsinha, tá? Porque aí a gente vai ter um prejuízo nessa urina aí, infeccionando tudo, tá certo? Então, muita atenção mesmo. Eu queria só falar um pouquinho aqui em relação quando vocês forem eliminar a urina. Tá vendo que tem esse dispositivo? Tá? A gente precisa abrir para eliminar e fechar depois. Só que antes de abrir, a gente precisa, ó, clipar isso aqui, ó. Porque se a gente não clipar, pode acontecer na hora que a gente está eliminando a urina da bolsinha, o paciente urinar. Ele não tem um controle, ele não consegue saber, tá certo? Então, combinado. Espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo online. Não esqueçam, tá, de sempre estar higienizando, escolher um material adequado para estar eliminando. Assim, não é qualquer recipiente. Eu espero que vocês também não eliminem essa urina dentro do sanitário, porque a gente sabe que o sanitário, o banheiro em si, é um ambiente que contém muitas bactérias. A gente pode estar levando uma bactéria, sim, né, para a bexiga desse paciente, para o trato urinário desse paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? O próximo conteúdo online será ostomias, tá? Um assunto muito bacana também. Não esqueçam de já irem olhando o conteúdo, lendo, dando uma olhadinha. E após, né, quando a gente finalizar esse conteúdo online, a gente vai estar disponibilizando um estudo dirigido para vocês sobre o conteúdo, para vocês responderem e estarem devolvendo para a gente. O CRA que vai estar disponibilizando isso. E vocês devolvem para a gente contabilizar nota, né? E também a nota de participação e também contabilizar a frequência de vocês, tá certo? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, se cuidem, lavem as mãos, passem o álcool em gel, tá? E até o nosso próximo encontro. Beijo para vocês e até a próxima!